continua te abençoando, tá bom? Amém, amém. Deus abençoa os irmãos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O irmão Geraldo hoje não veio, não, né? Não, né? Então tá bom. Sábado, se Deus quiser, vai ter batismo. Não, o irmão Geraldo ali, irmão o outro, né? O irmão Geraldo ali está aí, tá? Irmã Miriam também. Meu irmão Geraldo Castro, ele não veio hoje, né? Não veio, não. Então tá bom. É sábado, então vai haver batismo aqui. Eu até marquei para as 16 horas. Assim, é claro, isso é quem puder vir, né? Eu gostaria que o irmão Inácio, irmão Inácio, vir aqui e para a gente ter, pelo menos assim, tem um que sabe louvar, né? Para a gente fazer uma coisa assim, de uma maneira mais bem feita, né? Tudo que a gente vai fazer para Deus, nós temos que fazer da melhor maneira. Então o batismo vai ser do Luquinha, né? Luquinha vai batizar e o neto do irmão Natal também vai batizar. E tem um outro também que pediu batismo, mas só que não tem ninguém da família dele aqui, depois eu vou ver se eu encontro com ele. Se ele se encontrar, então eu creio que vai ser uns 3 para batizar no sábado, às 16 horas, aqui no tanque, aqui na igreja mesmo, tá? Então, hoje eu quero ler, vamos ler uma escritura aqui, já para a gente começar. Tem um amigo do irmão Toninho, que está aqui conosco, é um pregador da palavra também, está aqui conosco. O nome do irmão? Paulo. Ah, tá bom. Esse negócio de boca de pano assim fica difícil a gente até entender, né? Porque hoje em dia, agora nós estamos andar tudo com boca de pano, aí fica difícil de entender até o que está falando, sabe? Mas é irmão Paulo, então, está aqui nos visitando hoje, né? Que Deus abençoa o seu coração, abençoa o coração de cada um dos irmãos. Então, nós vamos ler em Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, falando sobre a era de Laodiceia, a qual nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo na era de Laodiceia. Como nós já conhecemos, existem 7 eras da igreja, que começou com Paulo, quer dizer, a era de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, e assim por diante, até a era de Laodiceia. E cada uma era dessa, como está ali mesmo, né? As eras ali. Então, essas eras, cada uma era dessa, houve um mensageiro, e nós cremos que na nossa era também tem um mensageiro, que nós conhecemos como William Marion Branham. Então, cada era dessa teve um mensageiro. E, pela graça de Deus, nós seguimos uma mensagem de um profeta profético mesmo, sabe, que trouxe realmente essa verdade. Então, vamos ler sobre essa era da qual nós estamos vivendo. Começar no verso 14 de Apocalipse 3. Eu estou um pouquinho assim, meio rouco, porque esses dias eu tive uma garganta meio irritada um pouquinho, então ainda está um pouquinho, mas pela graça de Deus eu não estou sentindo nada, né? Só, tá? Eu estou bem, graças a Deus. Então, no verso 14: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca.
Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças, e vestidos brancos para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que veja. Eu repreendo e castigo todos quanto amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhes concederei que assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos orar e orar pelos irmãos, sabe? Muitos irmãos que gostaria de estar aqui, não pode. Outros ficando fracos, sabe? Isso eu creio que esse problema dessa doença que chegou, isso está causando doença espiritual também nas pessoas, né? Porque as pessoas que não estão firmes mesmo na palavra vai cair mesmo, sabe? Mas aqueles que são firmes, eles não caem, nada derruba eles, sabe? Então nós precisamos vamos orar por aqueles também que estão fracos e aqueles que gostariam de estar aqui não estão porque eles não têm condição de vir, mas tem muitos irmãos que estão ligando para mim e gostaria de estar aqui, mas como que vem? Porque se liberar o culto no domingo, aí vai aumentar os irmãos e a lei vai nos condenar. E nós estamos aqui sujeitos à lei dos homens também. Enquanto nós estamos nessa terra aqui, nós estamos sujeitos à lei dos homens, porque Jesus falou isso, ele disse, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então nós temos que obedecer o outro lado também. E nós não podemos passar por cima da lei dos homens também. Sabe? Nós somos obedientes em tudo que Deus mandou, então nós vamos obedecer. Então vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui mais uma vez, diante desse altar, no qual nós temos pregado a Tua palavra, Senhor. Meu Deus, tudo que nós fazemos aqui, Senhor Deus, é não confiar em nós mesmos. Nós confiamos em Ti, Senhor. Meu Deus, quando o homem começa a confiar ou passa a confiar nele mesmo, ele cai. Por isso nós não queremos isso, Senhor. Nós queremos que o Senhor continue conosco. E nós confiamos totalmente em Ti, confiamos totalmente em Tua palavra. Pedindo ao Senhor que o Senhor esteja presente cada dia e que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós. Dá-nos a Tua graça cada dia. Senhor, nós precisamos de saúde espiritual. Tudo vem de Ti, Pai. Por isso nós confiamos e pedimos ao Senhor que nos ajude cada dia, Pai. Senhor, ajuda os irmãos que não puderam vir, Senhor. Aqueles que não podem, Senhor, porque eles gostariam de estar aqui. Meu Deus, mas como a igreja não pode encher, Senhor, meu Deus, eles têm que ficar em casa. Meu Deus, mas que o Senhor possa dar a eles a porção que eles receberiam se eles viessem aqui, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa completar na vida deles tudo aquilo que eles não estão ouvindo aqui na igreja, Senhor. Meu Deus, mas que o Senhor possa fazer isso por eles e fazer isso por cada filho do Senhor, Pai, que está espalhado por este mundo afora, Pai. Senhor, que o Senhor nos enche da Tua graça e da Tua misericórdia, Pai. Meu Deus, ajuda cada um de nós, Senhor. Não sabemos quanto tempo que nós vamos ficar aqui, Senhor. Meu Deus, nós nem sabemos, Pai, se a igreja um dia vai abrir ao total. Nós não sabemos. Tudo está em Tuas mãos, Pai. Meu Deus, mas nós confiamos em Ti, que tudo aquilo que o Senhor fizer, meu Deus, é perfeito. Meu Deus, por isso nós cremos, Pai, e queremos pedir ao Senhor que quando essa igreja abrir realmente, que seja na vontade do Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo é que nós Te pedimos, Pai.
todas essas coisas. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa toda a incredulidade, Senhor, que o maior pecado é a incredulidade, é não crer. Por isso nós não queremos isso na nossa vida, Senhor, mas que o Senhor possa nos ajudar no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis assentar, irmãos. Aleluia. Graças a Deus. A gente fica pensando nessa situação que houve, desse problema que aconteceu no mundo inteiro. E, na verdade, que isso talvez foi a primeira vez que a humanidade chegou a ver uma coisa como essa. Quer dizer, uma coisinha, que na verdade que é uma coisinha ainda, porque está vindo coisas aí terríveis, que se nós estamos assustados com isso, e o que está vindo, sabe? É claro que nós cremos que a Igreja de Deus não vai passar por isso, mas está vindo coisa aí para o mundo, coisas terríveis, estão vindo aí. Nós podemos ver isso em Apocalipse, no livro de Apocalipse, que vai vir coisas terríveis, mas nós cremos que a igreja verdadeira não passa por isso, ela sairá daqui antes. Mas vamos considerar que é uma coisinha, essa coisinha que aconteceu agora nos nossos dias, e foi praticamente no mundo inteiro. Deus sabe a razão disso ter acontecido. Isso pode ser exatamente para colocar alguns na posição e tirar aqueles que devem sair, sabe? Pode, isso é um pensamento da gente, pode ser para isso, sabe? Porque Deus sabe fazer as coisas, sabe? Porque é igual uma árvore que está cheia de frutos, que os frutos já estão quase amadurecendo, e até que o dono da lavoura vai colher aqueles frutos, né? Aí vem uma tempestade e derruba muitos, né? Sabe? Então, pode que isso aconteça dessa maneira, sabe? Antes que Deus vem colher, o que os verdadeiros frutos não caem da árvore, eles ficam seguros. Nenhuma tempestade, nada derruba o Filho de Deus, e o fruto de Deus não cai. Você sabe que o eleito verdadeiro de Deus não cai. É só aqueles que não são eleitos, eles caem. Mas o verdadeiro eleito, ele sempre vai ficar seguro na palavra. Por isso que, às vezes, nós pregamos aqui e mostramos esse quadro, que é o quadro verdadeiro. Isso foi pregado no passado, mas agora, nos nossos dias, nós temos uma mensagem que é bíblica. Sabe? A única coisa que nós devemos acreditar, crer e segurar é na verdade de Deus. Porque nada nos segura, ou nada, em outras palavras, tudo que nós fazemos, sabe? Tudo que nós fazemos e pensamos, às vezes não leva a nada, não vai nos levar a nada. Porque senão nós passamos a confiar em nós mesmos, nós não podemos fazer isso. Deus não quer que nós confiamos em nós, Deus quer que nós confiamos nele, na palavra. Isso, desde o princípio, foi assim, sabe? A gente tem que entender isso. Porque às vezes nós não prestamos atenção, porque no meio da Bíblia não houve um ensinamento como nós temos. Mesmo que vocês pensem assim, mas Paulo, claro, todo o Novo Testamento praticamente foi Paulo que ensinou. Mas só que ele não foi bem entendido, sabe? Como hoje nós temos uma mensagem que é a mesma mensagem de Paulo, mas uma mensagem entendida. Porque, na verdade, que a mensagem de William Branham é exatamente a mensagem de Paulo, bem mais esclarecida, porque ele mesmo disse, ó, se os de Paulo entram, os meus também entram, porque eu preguei tudo que Paulo pregou. Então ele não saiu da mensagem de Paulo, ele pregou a mensagem de Paulo, mas mais esclarecido, sabe? É o que nós temos que entender, que às vezes nós olhamos, por exemplo, nós temos uma mensagem que chama a palavra falada, a semente original. Aí nós pegamos aquela mensagem, quer dizer,
É como eu pegar esse caderno aqui. Aí nós pegamos a mensagem com o título. Mas você não vai olhar o título, sabe? Você tem que saber a respeito do conteúdo que está naquela mensagem. Sabe? Porque o conteúdo daquela mensagem significa assim, ó. Nós temos de volta a palavra original, que estava lá em Gênesis, que foi rejeitada por Eva. Eva no sentido ali, você sabe que a mulher, ela é o tipo da igreja. E você vai notar que não foi Adão que aceitou uma mentira, foi Eva que aceitou uma mentira dentro da verdade, uma mentira dentro da verdade, porque você tem que encontrar e saber o que o William Branham disse, aí você vai encontrar que uma mentira mesmo realmente não engana ninguém, mas a maior mentira é aquela que tem 99% de verdade, aquela é a mentira que engana as pessoas. Quando a pessoa chega com a mentira para você, por exemplo, como diz um ditado, uma maneira que eles dizem aí, eu mato a cobra e mostro o pau. Por que não mostra a cobra? Sabe? Ele vai mostrar o pau, porque ele nunca matou nada, sabe? E isso é uma mentira esclarecida diante de qualquer um, sabe? Mas quando chega a uma mentira que tem 99% de verdade, essa é uma mentira que vai causar problema, vai enganar as pessoas. Como essa, por exemplo, que foi contada a Eva. E às vezes as pessoas não entendem que Deus, a verdade já estava lá. Aquela palavra chamada assim, árvore da vida, era a verdade de Deus lá. E essa árvore da vida foi restaurada, é a verdade que foi restaurada nos nossos dias. Por isso está escrito em São Mateus, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Então esse Elias que veio restaurar todas as coisas, é trazer de volta a palavra original. Ele não veio trazer uma mensagem como estou falando, apenas você ler o título e guardar ela. Não, ele veio trazer de volta a palavra original que estava lá em Gênesis e foi perdendo pelos pregadores até chegar na nossa era, quando Deus chega a falar aqui, ó, que Ele não quer nem olhar mais para a igreja de Laodiceia. Porque dá vontade de vomitar, de tanto que eles acham que eles já tomaram uma posição, porque que ela diz, rica sou e de nada tenho falta. Está vendo? Quer dizer, a nossa era, que é a mais desgraçada de todas as eras do passado, a nossa era é a mais desgraçada, como está escrito aqui. Por quê? Por que ela é desgraçada? Porque ela já não tem a graça de Deus mais, ela já perdeu Deus, e nem Deus tem nada a ver com ela mais. Por isso que Deus agora está chamando indivíduo. Se você abrir o seu coração, Deus fala com você. E a igreja, irmão, não confia na igreja, não. Por isso assim, não confia no pastor, não confia na igreja, não confia não. Existe um pastor que você deve confiar nele, é Jesus Cristo. Esse é o único. Tá? Agora, pastor, por isso que às vezes nós temos que entender isso. Às vezes as pessoas passam a confiar demais no homem, e o homem, maldito o homem que confia no homem, sabe? Então, isso é Deus que falou. Não adianta, nós não podemos confiar no homem. Alguém pode estar pensando, mas olha, eu não estou pedindo vocês para confiar em mim, eu estou pedindo vocês para confiar na palavra. Se vocês confiarem em mim, vocês vão cair também. Vocês precisam confiar na palavra. Então, por isso que nós pregamos a palavra, que é a palavra que defende. A palavra me defende, a palavra te defende, a palavra defende a qualquer um. E nós não vamos chegar no céu nunca, se eu não vou chegar, você não vai chegar, se você não crer e obedecer a palavra de Deus. Nunca. Isso é 100% verdade. Nós nunca vamos chegar
em lugar nenhum. Por isso que a maioria dos seres humanos estão caindo na armadilha do diabo, através dos pregadores. Através dos pregadores, porque eles passam a confiar no homem, porque às vezes você confia no homem aqui no púlpito e você sabe da vida dele lá fora. Você não sabe da vida dele lá fora. Como é que você vai confiar nele? Agora, você sabe da vida de Jesus, o que ele foi, não sabe? Então, ele você pode confiar, sabe? Mas você não vai confiar no homem, porque você não sabe da vida dele lá fora. Às vezes ele é um mentiroso, ele às vezes é um mentiroso de púlpito, né? Mas a vida dele lá fora, sabe? É que vai um dia você vai descobrir que ele era um mentiroso. Mas às vezes diante do púlpito ele era uma coisa, mas lá fora ele é outra. Mas Deus não deixa passar por alto nada. Aquilo. Agora Jesus Cristo, olha, ele foi o verdadeiro homem que viveu aqui na terra. Por isso que há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Agora, não é que Jesus, sendo homem, ele não é Deus. Jesus é o próprio Deus. Manifesta em carne aqui. Ele não era uma segunda pessoa, ele era a mesma pessoa de Deus na terra. Por isso que ele era o tabernáculo de Deus aqui, do Deus vivente. Deus é Espírito e Deus é a palavra. Então, por que Jesus manifestou na terra? Porque ele era aquela palavra que estava lá no Jardim do Éden. Ele era aquela palavra. Por isso que quando chegou em São João 12 aqui, ele pôde dizer claro, quando os gregos são gentios, nós somos gentios. Sabe? Os judeus são 3 raças de pessoa que existem na terra. Os judeus, que vieram de Sem, quer dizer, os 3 filhos de Noé. Os judeus que vieram de Sem. Os samaritanos que vieram de Jafé. E nós, os gentios, viemos de Cão, que era um dos filhos de Noé. Então, essas 3 raças de pessoas estão na terra, sabe? Aqui na terra, sabe? Então, quando Jesus chegou ali, ele pregou para os dois. Ele pregou para os judeus e pregou também para os samaritanos. Ele em vida. Mas chegaram os gregos que eram gentios, em São João 12, e queria conhecer Jesus. Em outras palavras, nós queremos conhecer esse Deus que está aqui manifestado. Aí chegaram os discípulos, começaram a falar com ele. Olha, Senhor, tem uns homens aí que quer conhecer o Senhor. Sabe a resposta dele? Ele disse: se a semente de trigo não cair na terra, ela fica só. Essa foi a resposta que ele deu para os gregos. Já pensou? Em outras palavras, mas eles estão querendo conhecer o Senhor. Ele diz: se a semente de trigo não cair na terra, ela fica só. Se cair, ela dará muitos frutos. Em outras palavras, eles devem saber de uma coisa, os gentios devem saber de uma coisa, que eles vão me conhecer só depois da ressurreição. Sabe? E outras palavras, eu era aquela árvore da vida, agora eu sou uma semente, e eu tenho que passar pelo processo para eu novamente produzir frutos novamente. Isso é São João 12, está vendo? Aí, São João 15, ele disse: agora eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador, está vendo? Em outras palavras, assim, e aqui nas eras da igreja nós encontramos, desde a primeira era da igreja, que ele já é a árvore da vida, ele já começou a produzir desde a primeira era, produzir frutos. E agora ele ainda, por isso nós temos que entender, se vocês olhar ali, a pirâmide, por exemplo, ali, vocês vão notar como que ela começou larga, quer dizer, começou nos pés. Isso era no tempo de Paulo. Começou e foi estreitando.
E vocês vão notar que aquela pirâmide é como uma árvore da vida, que começou a dar fruto na parte de baixo dos galhos. E foi dando fruto, dando fruto, dando fruto, até que agora ela só tem fruto no topo da árvore, onde o sol da justiça está batendo. Porque a parte de baixo já deu seus frutos. E esses frutos que a árvore deu já estão no pó da terra, esperando pela ressurreição. Mas hoje ainda tem uma mensagem que o sol está batendo. Em outras palavras, ainda hoje tem um povo que está vivendo, que o sol da justiça ainda bate com vida, dando vida a esse povo que está vivendo aqui, que é só na parte de cima, sabe? E por isso que ele está provando aqui, que como igreja, não tem mais nada, porque ele já foi rejeitado. Por isso que ele disse, estou batendo na porta, porque eu estou do lado de fora da igreja, eles já me rejeitaram. Rejeitou por quê? Porque rejeitou a mensagem do mensageiro. E por isso que ele foi rejeitado, e as igrejas não sabem disso. As igrejas estão achando, como eu estava ouvindo, até um pregador da igreja Assembleia, da Deus é Amor, uns vídeos que está tendo aí, estava ouvindo ele falar. Ele metendo a ripa nos pregadores mesmo da própria igreja dele. Metendo a ripa, falando, olha, vocês são falsos, vocês hoje já não tem mais nada, vocês deixaram o mundanismo entrar, vocês deixaram tudo entrar na igreja, acabou, vocês não tem mais nada. Até eles mesmo, alguns que ainda têm um pouquinho de luz, está vendo que eles não têm mais nada, aquilo já acabou. E quando acaba, as pessoas também vão acabando, já não tem mais temor de Deus, e se brincar, até na mensagem vai ficando assim, sabe? Por quê? Porque vai perdendo o temor de Deus, perdendo a revelação da palavra, e vai perdendo tudo, e aí a coisa vai acabando, daqui um pouquinho, e olha lá se o rapto não acontecer em meio a isso que está acontecendo hoje. Tá? Por quê? Porque é em meio a uma grande agitação que Jesus veio. Sabe? O povo está agitado. Ao invés das pessoas ter mais fé, porque agora, irmão, era a hora da fé aumentar mais. Às vezes nós estamos preocupados mais com a doença do que com o rapto. Às vezes nós estamos preocupados, aí se eu morrer. Olha, se você morrer e tiver Cristo no seu coração, você vai para o céu. Para que preocupar? Você está vendo como que é a coisa? Por quê? Porque o diabo está aproveitando. O diabo quer aproveitar porque o diabo, ele é vivo. Como às vezes o irmão Vitor sempre pregou agora esses dias, falando, porque as pessoas vivem de ilusão, mas nós não estamos aqui para viver de ilusão, sabe? Tanto Deus é um ser, quanto o diabo também é, sabe? Não é uma coisa uma coisa imaginária, que você vai pensar, será que existe? Existe. Assim como você crê que existe um Deus, existe um diabo também, sabe? E se nós não tiver cuidado, o diabo toma a própria Bíblia e te derrota com ela. Como ele fez com o próprio Jesus. Ele quis derrotar o Jesus foi com a Bíblia. E Jesus sendo a própria revelação da palavra. Porque ele achou que Jesus era só a letra. Mas Jesus é a própria revelação. Quando Jesus chegou, ele pensou assim, ele é essa letra aqui, mas Jesus não é só a letra, Jesus é a revelação, Jesus é tudo. Ele chegou e citou a letra, citava a letra, Jesus também falou, mas também está escrito. Ele chegava com a escritura, Jesus, também está escrito. E chegava com a escritura, Jesus com a escritura também. Está escrito também que você não pode tentar o seu Deus.
Em outras palavras, você tem que saber que eu sou Deus, você está me tentando. Veja que os denominacionais acham que Jesus é uma segunda pessoa, o diabo sabia que ele era Deus. Jesus mesmo falou, eu sou Deus, você está me tentando. Sabe? E aí ele foi derrotado. Nem só de pão viverá o homem, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Então, como é que nós vamos vencer o diabo? Pela palavra. Porque senão ele toma a Bíblia, porque ele nunca escreveu nada, então ele toma a Bíblia e ele é profundo. Você sabe que o diabo é profundo na Bíblia? Ele é profundo na Bíblia. Ele toma a Bíblia e te derrota, porque ele conhece mais do que qualquer homem. O diabo conhece a Bíblia mais do que qualquer homem. Ele toma ela, porque o diabo, ele acompanha cada mensagem, você sabe disso. Cada mensagem que Deus envia, o diabo está naquilo ali, para tentando tirar as pessoas da verdade. Sabe? Porque ele conhece. Por que ele derrotou Eva? Porque ele conhecia a Escritura. Ele sabia a Escritura mais do que Eva. Quer dizer, é claro, irmãos, vocês têm que entender, Deus é o cabeça da igreja. A igreja é o corpo não pode andar na frente da cabeça. É a cabeça que anda na frente. Vocês notam que Adão, por exemplo, ali, Adão tinha escutado de Deus, não Eva. Vocês notam que quando Deus falou com Adão, falou assim, Adão, olha, tem uma árvore da vida aí, mas tem uma árvore da ciência do bem e do mal, você não pode tocar nela não. Eva nem existia. Sabe? Antes que a noiva surgisse aqui, Cristo surgiu primeiro. Sabe? Ele surgiu primeiro, ele pagou o preço por ela antes que ela surgisse. Sabe? Deus é primeiro, Deus está em primeiro lugar em qualquer lugar. Tá? Ali Deus tinha falado com Adão. Adão, você não precisa ter cuidado com a árvore da vida não, mas tem cuidado com a árvore da ciência do bem e do mal. E falou com ele, e ele passou o tempo, passado alguns dias, eu estou falando dias assim, é no meu pensamento, né? Porque eu não sei quantos dias, ou se foi um ano, ou quanto tempo, aí Deus trouxe Eva para Adão. E quem é que falou sobre essa verdade para Eva? Foi Adão que falou. Porque Deus fala, irmão, vocês têm que entender isso. Deus, primeiro, olha, Deus veio, trouxe essa verdade. Vocês notam que essa verdade veio por Jesus Cristo. Está escrito aqui, ó. Irmãos, essa verdade veio por Jesus Cristo e ela está aqui. Olha aqui, no livro de São João, escute bem aqui, São João, eu creio que é capítulo 2, São João capítulo 2. Vem na minha mente aqui, eu vou mostrar aqui. Diz aqui, ó. É São João capítulo 1. É capítulo 1, verso 16. Verso 15 diz assim: João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Está vendo? Olha. Quem nasceu primeiro não foi João? Pois é, mas Jesus nasceu na carne, através da Virgem, nasceu foi depois, 6 meses depois, ou creio que foi 6 meses depois, está vendo? Mas João já disse, esse é antes de mim, por quê? Porque Jesus é eterno. Isso que a gente tem que entender, é antes de mim, o que vem depois, deixa eu ler de novo. Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Viu o quê? Então, a verdade, Jesus trouxe a verdade. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Em outras palavras, se você
não conhece o Pai, eu sou o Pai. Vocês notaram? Então, tudo isso é o que a gente tem que entender. Jesus é tudo isso. Jesus é a verdade. Jesus é tudo que nós precisamos. E ali estava essa verdade, lá, como eu estava falando, ali estava a árvore da vida. Jesus era aquela árvore da vida ali. Estava lá. Mas o que aconteceu? Eva sendo a igreja, o diabo, por que o diabo foi derrotado em Jesus Cristo? Se ele vier direto na igreja, derruba a igreja, mas Jesus Cristo derrotou ele por causa da igreja. Por que ele derrotou a igreja Eva? Sabe? Ele derrotou ela. Por quê? Porque havia uma serpente que era um grande pregador. Aquele foi o primeiro pregador, em outras palavras, aquele foi o primeiro teólogo bem grande. E Eva era uma missionária, você sabe que ela foi uma missionária. Sabe? É tanto que esse homem que dá Deus e amor está falando tudo. Ele falou assim: por que mulher? Por que você? Falando da mulher lá, do homem que morreu, né? Falando assim: por que você não coloca isso na mão de um homem? A Bíblia ensina que a mulher não pode pregar. Põe isso na mão de um homem. Tá vendo? Você viu como que é a coisa? Então Eva, por exemplo, a serpente que era o grande teólogo chegou em Eva, porque ela não ia em Adão. Ela não ia em Adão. Ela ia exatamente na igreja. O diabo sempre vai na igreja, e é esse que é o perigo. Ele vai na igreja. Se a gente não tiver cuidado, ele chega com a mensagem, chega com a Bíblia na igreja, mas às vezes não vai no pastor, sabe? Porque quando a igreja tem um pastor que tem o conhecimento da verdade, ele não vai nos membros. Então foi no membro, foi nem Eva. Foi assim que Deus disse. Olha, é claro, ele ia citar a Bíblia, ele citou a Bíblia para ela. Assim, foi assim que Deus disse: não comerá de toda a árvore que está no meio do jardim. Você viu? Você viu que coisa? Aí ela, né, não, olha, de toda a árvore que está no jardim comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não pode comer nem tocar nela, sabe? Porque senão vai morrer. Aí vem a resposta: não, certamente não morrerá. Em outras palavras, você conhece Deus, Deus é tão bom. É claro, Deus é tão bom, mas só que Ele é justiça, Ele é juízo. Ele é tão bom que não vai fazer isso com vocês não, sabe? E aí começou o namoro, né? Namorozinho, sabe? Porque começa assim. E logo depois, ela pregando para o marido. Aí derrubou o marido também. Você viu que coisa? Mas só que um dia ele encontrou com Jesus. O encontro com Jesus, ele tentou de todas as maneiras, tentou na mais alta que Jesus. Em outras palavras, assim, ele chegou em Jesus mostrando: olha, eu conheço o seu poder, eu sei o que você é, e eu quero que você faça isso, porque você pode fazer. Só que você já pensou fazer coisa para o diabo? Como Jesus ia fazer coisa para o diabo? Mas ele queria que ele fizesse alguma coisa para ele. Só que Jesus não estava lá para fazer nada. E nem nós também. Nós não estamos aqui para fazer nada para o diabo, não. Sabe? Mas ele chegou e quis, só que ele foi derrotado. Jesus derrotou ele. Sabe? E hoje, irmão, olha, para dizer a verdade, Eva caiu, porque Adão estava separado. Então ela teve um namoro com a serpente, e ela caiu. Mas hoje a igreja que é verdadeira mesmo não cai, sabe por quê? Porque aquele que derrotou o diabo lá na cruz do Calvário, ele, desde Atos 2,38 para cá, ele enviou a vida dele e colocou na igreja. E a vida dele é o Espírito Santo. Então, se o diabo chega para derrotar ela, ele está nela. Então, ela não é derrotada porque ele está vivendo nela. Então, ele não dá conta
de derrotar a esposa do Cordeiro. De jeito nenhum. Agora, como eu falei sobre a árvore, mas se tem fruta, se tem algumas frutas que já está quase madura e vem um vento e balança, vai cair. Mas as verdadeiras ficam firmes. Não cai, não cai. Porque o diabo não dá conta de derrubar. Mas aquelas que já está quase, cai, não cai, vai cair. Vai cair, sabe? Então nós precisamos de entender isso. Não são muitos que vão no rapto. São poucos. Às vezes Deus tem que dar uma peneirada na coisa. Sabe? Isso foi feito no passado, é feito agora e sempre será feito assim. Sempre, sempre. Jesus deu uma peneirada na igreja dele. Era multidões andavam atrás dele, por causa de pão, comer pão. Ele mesmo chegou a falar com eles, falou, vocês estão andando atrás de mim é por causa de pão. Em outras palavras, vocês não estão entendendo nada, vocês estão querendo comer. Sabe? Parecia que nem tinha comida em casa, né? Estava andando com ele, para comer, sabe? Mas ele pôde falar direto com eles. Mas depois Jesus ainda arrumou mais 70 pregadores, por isso que eu falo isso, nós provamos isso aqui, irmão. Nós não podemos confiar porque nós somos pregadores, nós não podemos confiar porque eu disse que eu sou um eleito. Dizer todo mundo diz, mas a vida nossa é que fala, as nossas atitudes, nossa vida fala mais alto que as nossas próprias palavras. É isso que nós temos que entender, sabe? Por isso nós não podemos confiar. Porque eu, por exemplo, já pensou? Eu sou um pastor de uma igreja, até grande, né? Aí o diabo começa a aproveitar, falando assim, olha, está vendo aí? Você, em outras palavras, você não precisa nem fazer muita coisa, não. Tá? Porque você já tem uma posição. Olha, essa posição aqui a posição que o homem toma e ele acha que é alguma coisa, é que vai afundar ele. É verdade. Sabe? E você não pode confiar nisso, porque o diabo aproveita de tudo. Você tem que saber que Deus fez uma obra no Calvário, que aquela obra foi para mim e para você. E nós temos que confiar naquele sangue que foi derramado. Como talvez eu para pregar no domingo, talvez eu quero continuar falando sobre o sangue, a importância do sangue, porque não há nada, irmão, não há nada que nós fazemos, sabe? Nós não merecíamos a salvação, foi Ele que nos chamou, foi Ele que nos salvou, sabe? Em outras palavras, assim, não é porque eu mereci, não foi isso não. Foi Ele que me conheceu, Ele que me chamou. Jesus mesmo chegou a falar isso. Quer dizer, o homem que sempre corre de Deus, sabe? Mas Jesus disse, foi eu que busquei vocês. Adão não correu de Deus? Estava correndo de Deus. Ao invés de, na hora do pecado, ao invés dele correr para os pés do Senhor, ele correu, foi esconder. Está vendo? Então o homem sempre está correndo de Deus. É Deus que chama o homem. Então bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Em outras palavras, tem pessoas na terra que Deus viu como salvo e ele batiza, recebe a revelação da palavra e ele permanece na palavra até o fim. Ele não vai cair no meio do caminho, ele vai continuar até o final. Porque o importante não é para aquele que começa, o importante é para aquele que chega ao final. Sabe? O importante é isso, irmão. Se eu tropeçar, mas tropeça no caminho. Porque se você tropeçar no caminho, ele te levanta. Mas fora do caminho não adianta, ele não vai te levantar fora do caminho. Ele só vai te levantar no caminho. E vocês notaram o que eu disse? O que ele disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem, não é ninguém vai. Tem pregador, que eu já ouvi pregador ler, eu já vi pregador ler em São João 14, ler direitinho como está escrito.
Depois, você viu o que Jesus disse? Ninguém vai ao Pai. Mas isso é ele que falou, né? Porque ele leu, certo? E por que ele está mentindo? Está vendo como que o diabo aproveita? Quer dizer, por que o diabo aproveita? Porque ele realmente não crê na verdade. Como eu preguei agora esses dias, agora parece na sua última pregação. Eu preguei sobre isso. Por que Caim não aceitava a verdade? Porque ele não era da verdade. Por que muitos não aceitam a verdade? Porque não é da verdade. Porque quem é da verdade aceita a verdade. Está vendo? Então, por isso que nós temos que entender, nós não somos a verdade, mas Jesus é a verdade. Agora, se nós somos dessa verdade, então nós vamos aceitar a verdade. Mas nós não somos a verdade, Jesus é a verdade. Sabe? Porque tem muitas pessoas que misturam as coisas. Já quer ser ele. Não, nós não somos ele, nós somos dele. Aí é diferente, nós somos dele, sabe? E ele, nós cremos que está em nós. Então esse Deus que está em nós é que vai nos mostrar a verdade o tempo todo. Esse Deus que está em nós é que vai nos defender o tempo todo. Quando nós tentamos passar para o lado errado, ele nos adverte. Fala assim, olha, não é dessa maneira. Vai aqui, o centro do caminho é esse aqui. Porque o que nós temos que entender, igual o William Branham sempre prega e mostrava para a gente, irmãos, é igual a rodovia. A mensagem da era, a mensagem que nós pregamos, exatamente hoje é a revelação do centro do caminho. Ela está revelando Jesus Cristo, o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa mensagem revela Jesus Cristo não como as doutrinas estão revelando. Porque existe a trindade, a unicidade e a dualidade. Sabe? Tudo isso é um erro no caminho. Mas nós pregamos, Paulo pregou, o William Branham pregou, um Deus com 3 manifestações. Está vendo? Mas existe aquelas pessoas que pregam um Deus com 3 cabeças. Ou então, quer dizer, o Pai, Filho e Espírito Santo sendo pessoas separadas. Pai, Filho e Espírito Santo é a mesma pessoa. Espírito Santo é o Pai que nos criou. O Filho é o Redentor, quer dizer, era o próprio Deus em carne para nos redimir. Atos 20, 28. A igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Como que Deus derramou sangue quando Ele é Espírito? Como Espírito Ele não podia derramar sangue, mas como carne Ele podia. Então a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então aquela palavra que estava lá em Gênesis, que chamava árvore da vida, se fez carne e habitou entre nós. E por isso que Jesus falou, agora eu sou uma semente. Agora eu sou um de vocês. Sabe? Em outras palavras, vocês caíram em Adão, mas agora em Cristo todos são vivificados. Quer dizer, eu sou a ressurreição e a vida. Está vendo? Então, tudo resume em Jesus Cristo. Mas não como uma doutrina errada. Jesus é a pura verdade. Se você partir pela Trindade, você está no caminho errado. Se você partir para a unicidade, você está no caminho errado. Se você partir para a dualidade, você está no caminho errado. Você tem que partir pela verdade. E a verdade é essa que eu disse, que está escrito aqui, só para os irmãos entenderem. Você tem que pregar o que a Bíblia diz, o que Paulo pregou. Aqui, você vai notar no livro aos Efésios, capítulo 4 aqui, que diz a pura verdade, que diz assim, 4, verso 4 de Efésios: há um só corpo, um só espírito, como também fosse chamado em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Está vendo aqui? É claro que aqui você pode ver 2 lados. Qual é o verdadeiro batismo na água? Em nome do Senhor Jesus Cristo.
que começou em Atos 2,38, porque nunca houve outras pessoas no Novo Testamento sendo batizadas de outra maneira. Eles insistem em dizer que Jesus batizou. Isso é pura mentira, porque Jesus ensinou depois da ressurreição o batismo. E Jesus ensinou e falou com Pedro, em outras palavras: Pedro, você vai ser o pastor. Aqui no livro de São João, no final de São João, ele diz: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, Pedro, você vai ser o pastor do rebanho. E por isso que Pedro foi o primeiro a pregar, e Pedro deu a receita verdadeira, sabe? É igual eu estava, é claro que foi com uma brincadeira hoje, irmão Pedro, né? Irmão Pedro, agora que estava saindo, estava faltando 10 minutos para mim vir para a igreja, irmão Pedro passando uma receita para mim, né? Para pingar coisa no nariz, que é própolis. Eu falei com ele: o doutor Pedro, eu fico com o doutor Pedro de Atos 2,38, mas não com a sua receita. Eu fico com ela, porque aquela é verdadeira, tá? Porque aquela foi a receita verdadeira de Atos 2,38. Pedro deu a receita certa, e aquela é para todo eleito, porque ele diz a respeito a seus filhos e todos quantos Deus nosso Senhor chamar. É uma receita verdadeira. Então aquela, você não pode sair dela, porque ela é verdadeira. Então há um só batismo, quer dizer, mas existe o batismo do Espírito Santo, que é no corpo. Esse batismo no corpo significa um novo nascimento. Quando você nasce de novo, você está cheio do Espírito Santo. E nascer de novo significa entender o plano da redenção, toda a palavra. Então ele diz, continua: um só Deus e Pai de todos, o qual, aqui que está, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Viu aqui? Quer dizer, sobre todos foi no Velho Testamento, o Criador. E por todos, na redenção, era o mesmo Deus nos redimindo. E em todos, de Atos dos Apóstolos para cá, Ele morando em mim e em você. Você está vendo? Essa é a receita verdadeira. Então nós cremos da maneira correta. Há um Deus com 3 manifestação. Pai, o que nos criou; Filho, o que nos redimiu; Espírito Santo, que mora em nós. Essa é a verdade da Bíblia. Então nós não vamos para o caminho errado, porque se você ir para a Trindade, aí você vai para o inferno. Se você ir para a unicidade, você vai para o inferno. Se você ir para a dualidade, você vai para o inferno. Mas se você pegar o centro do caminho, você vai para o céu. Então essa é a pura verdade que nós precisamos de entender, sabe? Então aqui, só para a gente, algo aqui, nessa mensagem, Deus mantém a sua palavra, primeira parte, Deus mantém a sua palavra, sabe? Então por isso, quando nós falamos sobre o profeta William Branham, nós não mantemos a palavra de William Branham. Quer dizer, o William Branham trouxe a palavra de Deus, então ele está provando que Deus mantém a sua palavra. Então William Branham não saiu do caminho em nada, assim como nós cremos que Paulo não saiu. William Branham trouxe a verdade revelada, trouxe essa mensagem como a Bíblia é. Então essa mensagem não sai da Bíblia em nada. Então ele disse aqui, parágrafo 62, ele diz: ouça, meu irmão, você não é salvo por algum sinal, você não é salvo por alguma sensação, você não é salvo quando você é salvo quando você preenche a condição de Deus em sua palavra. Está vendo? Ah, mas eu acho que eu sou salvo porque eu faço isso, faço isso. Nada disso. Você pode fazer o que quiser. Paulo ensinou isso. Por isso que o William Branham falou assim: Paulo, eu preguei o mesmo que Paulo pregou.
Paulo ensinou isso. Ele disse, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, ainda que eu fizesse isso, quer dizer, desse a minha fortuna, fizesse isso, e não tivesse caridade, nada disso aproveitaria. O que é caridade? Deus. Em outras palavras, nós podemos pensar em tudo que nós podemos fazer, mas se nós não tiver Deus no coração, o que será de nós? Então, o importante de tudo isso é preservar a vida em nós. Não apenas a vida humana, mas preservar a vida em nós. Porque no Calvário, Jesus morreu exatamente para passar a vida dele para nós. E a vida que estava nele é o Espírito Santo. E a vida veio através do sangue. Então, o sangue liberou a vida. Então, por isso que nós não podemos confiar no que nós fazemos. Nós temos que confiar no que Ele fez, sabe? E Ele pagou o preço por cada um de nós, sabe? E ai de nós, e confiar, eu sou da mensagem. E se a mensagem não estiver em você? Porque, irmão, mensagem, como eu estava falando sobre esse caderno aqui, mensagem não é apenas letra não, tá? Você sabe o que é essa mensagem? É Cristo em vós, esperança da glória. É apenas, não é a letra não. William Branham está mostrando você algo que está no seu coração. Ele não está mostrando só letra não. Ele está mostrando que a mensagem hoje é Cristo em vós, esperança da glória. Porque às vezes, aí eu sou da mensagem. Se for da mensagem, por exemplo, como uma pessoa pensa, um dia essa mensagem que está aqui, essa letra aqui, ó, na Terceira Guerra Mundial, ela vai queimar. Mas se você tiver a vida da letra em você, você vai para o céu. Você vai para o céu. Você tem que pensar na vida da letra. A vida da letra é o Espírito Santo. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Está vendo? Restaurar o quê? Restaurar a verdade de volta. João Batista, o que diz a própria Bíblia lá? João Batista não veio no livro de Malaquias, capítulo 3, o que João Batista veio fazer? Abriu o caminho. Por quê? Porque o caminho não estava aberto. Quem que João Batista apresentou? Não foi Jesus? Então ele não apresentou o caminho? Então, João Batista veio mostrar o caminho. Fala em outras palavras, eu estou abrindo o caminho, ele é o caminho. Vocês vão passar por essa mensagem. Por isso que a própria Bíblia diz assim, ó, muitos lá não foram justificados porque não creram na mensagem de João. Porque primeiro, João era a ponte para passar, para Jesus, para aceitar Jesus. E ele abriu o caminho. Vocês notam que esse Elias que havia de vir ia restaurar o caminho. Em outras palavras, tirar a sujeira que os pastores já fizeram no passado. Sujou a Bíblia toda com mentira, com doutrina errada, pregando coisas erradas. A mensagem de William Branham veio para limpar o caminho, limpar a Bíblia novamente e trazer de volta a palavra original. É isso que nós temos que entender, saber o que é restaurar. Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Quer dizer, restaurar o caminho de volta, trazer de volta a verdade que está aqui diante de nós, que está diante de vocês, que está sendo pregada, e que talvez essa mensagem vai para outros que vão ouvir, vai para a internet, e outros vão ouvir, quem sabe vai libertar outros, porque na verdade nós estamos pregando para libertar as pessoas. Nós não pregamos interessado em dinheiro, não, nós pregamos interessado na alma das pessoas. Por isso, irmãos, por isso nós estamos pregando essa mensagem. Então, aí ele continua, eu já estou quase terminando. Então ele diz aqui, você é salvo quando você preenche a condição de Deus em sua palavra, e por nada mais você é salvo. Isto é certo, a palavra de Deus tem provido um caminho,
Você não é salvo porque você se sente que é salvo. Eu não sou salvo porque eu sinto que sou salvo. Porque muitas vezes eu não sinto assim. Mas eu sou salvo porque Deus deu uma promessa. Está vendo? Deus deu uma promessa. Ele deu a promessa ao nosso pai Abraão, não foi? Falou sobre a semente. Falou assim. Eu preguei sobre isso, sobre o sacrifício ali. Ele mostrando, falando assim, olha, eu vou te mostrar através desse sacrifício que sua semente, sobre a sua semente, que viria, e nós cremos que somos semente de Abraão. E foi dada uma promessa, assim como nosso pai Abraão recebeu Deus em carne humana, trazendo a promessa, Jesus, em São Mateus 24, São Lucas 17, falou a mesma coisa. Assim como foi nos dias de Sodoma, será na vinda do Filho do Homem. Deus manifestado em um corpo humano, para trazer de novo uma promessa, a revelar, em outras palavras, assim, para cumprir a promessa que ele tinha feito e falado há 2000 anos atrás. E Deus então restaurou a palavra e nós estamos aqui crendo, porque não é a condição que nós temos, mas é na condição de Deus. Então Deus está provando que Ele deu uma promessa e que eu devo crer, que nós devemos crer. É igualzinho, eu trouxe até uma mensagem que não vai dar tempo eu ler. Quando os discípulos, irmãos, se encontraram, vocês notam como Deus faz as coisas. Jesus ressuscitou e havia dúvida em todos os lugares. Um chegava e falava, ele ressuscitou, o outro duvidava. Aí um ia lá, aí chegava uma, por exemplo, Maria Madalena chega, aí ele já ressuscitou porque eu vi, eu encontrei com ele. Aí havia uma dúvida em outro, sabe? É sempre assim. Só que uma coisa que os irmãos devem ver, que como é hoje, quando Maria Madalena encontrou com ele, ela nem conheceu, porque ele sempre aparecia de uma forma diferente. Isso foi de manhã, vamos considerar que foi no início da era, lá 2000 anos atrás. Apareceu de manhã Maria Madalena e ela não conheceu. Chegou à tarde daquele dia, apareceu para os dois discípulos no caminho de Emaús. E apareceu como um homem diferente, conversando com eles, e eles, com aquela, falando, mas que coisa, a gente pensava, mas eles não criam não, pois eles tinham andado com ele, andou com ele o tempo todo, e ele falou com eles, falou, olha, eu estou aqui, mas pregou sobre isso, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, o terceiro dia eu vou levantar. Mas a dúvida entrou, e ele vai conversando, olha, mas a gente pensava que ia ser desse jeito, e assim, aí Jesus aparece no meio deles, como um homem andando, e querendo saber, o que vocês estão falando a respeito de quê? Eu também estou querendo saber disso, né? E andou com eles o dia inteiro, o resto do dia, e foi andando, e começou a pregar para eles, pregou desde Moisés, e mesmo assim eles não descobriram nada. E foi até que ele estava passando direto e falou, Senhor, já fica tarde, já está tarde, fica conosco, Senhor. E ele entrou com eles. Você sabe o que eles descobriram que era Jesus? Quando ele fez algo a respeito, multiplicou o pão para eles lá na mesa. Você sabe que nós descobrimos que Jesus está aqui? Porque através da vida desse homem, cego pôde ver, sabe? Tem até algo aqui, irmão, esse aqui eu vou ler, tá? Só para a gente terminar. Por isso que você tem que entender que Jesus estava aqui. E se você não crê, como eu preguei esses dias, se você não crê no mensageiro dessa era, você está perdido. Todos nós temos que crer, porque Deus faz isso, Ele manifesta de outra maneira. Você sabe por que Ele faz isso? Porque os eleitos descobrem Deus de qualquer maneira. O resto vai passar por alto, mas os eleitos descobrem Deus. Ele pode chegar na casa de um como mendigo, ele vai saber que aquele é Deus.
O eleito vai saber, o resto não vai saber nada. Tá? Então, vocês notam, como eu estava falando, como no ministério de William Branham, pessoa que às vezes não tinha nem o olho, nada, só estava o globo aqui, só o lugar do olho, sabe? E às vezes, através do próprio ministério de William Branham, o olho vinha rodando e caía, encaixava no lugar. Você já pensou? Olha aqui para você ver uma coisa aqui, porque eu quero mostrar para os irmãos isso aqui, ó. Aqui, ó, no parágrafo 55 dessa mensagem, quem é Deus? Falando daquelas duas pessoas, daquela pessoa que estava com a muleta. Só para vocês verem uma coisa aqui. Tinha uma que estava com a muleta, que o profeta falou com ela para jogar a muleta fora. Ela falou, mas eu vivo com isso há 2 anos. Ele falou, então continua com ela. Em outras palavras, eu estou te falando para você jogar ela fora. Se você jogar, ela falou assim, mas só que eu vivo com ela há 2 anos. Ele falou, então continua com ela. E ela continuou com ela. Por quê? Olha para você ver aqui, ó. 55. Aqui, há não muito tempo atrás, uma senhora entrou na fila de oração, estava tendo uma fila rápida. Ela estava andando, eu creio que tem um nome aqui, não dá para mim falar, e ela vinha andando pela fila com suas moletas. Eu disse, irmã, você crê em mim como servo de Deus? Ela respondeu, sim, Senhor. Eu disse, vá até ali, jogue suas moletas e siga caminhando. E ela indagou, mas Senhor, eu tenho andado com essas muletas aqui por 2 anos. Eu afirmei, você provavelmente vai continuar sempre com elas. E ela continuou. Isso encerrou o assunto. Que ela queria, né? Está vendo? Aí, cerca de 20 minutos depois, uma senhora veio e 2 porteiros tiveram que ajudá-la. E eu senti o Espírito movendo-se em direção a ela, e ela olhou, e ela estava chorando. E eu perguntei, mãe, você crê? Ela disse, eu creio com todo o meu coração que tudo o que você pedir a Deus, Deus o fará. Eu disse, caminhe ali, como eu havia dito a uma senhora há pouco, e joga essas moletas e vá em frente. De pé e observando-a, ela andou até lá, eles tiveram que ajudá-la, pobrezinha, tão fraca. Ela segurou em assim, tomou suas moletas e jogou-as. E pelo edifício ela foi dando voltas e gritando. Agora, se ela não tivesse feito isso, veio. Vocês notaram aqui? Obediência. Ela obedeceu. A uma falou, eu estou andando com a muleta, então. Ele falou, há 2 anos, então continua andando. Mas a outra falou, eu creio em tudo que o senhor falar. Aleluia. Então vai lá e joga as muletas fora. Foi, jogou, ela continuou andando, sem muleta. Amém? Amém, amém. Deus abençoa os irmãos. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos nos colocar em pé e vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, mais uma vez nós te damos graça. Eu dou graça a Ti, Senhor, pela minha saúde, Pai. Senhor, e pela saúde da minha família, pela saúde da família do Senhor que está na face da terra. Meu Deus, coisinhas que acontecem conosco, Senhor. Meu Deus, isso não é nada, Senhor. Por isso eu agradeço pela saúde, Pai. Meu Deus, porque eu não vou reclamar pelas coisinhas que eu sinto, Senhor. Meu Deus, mas eu quero agradecer o Senhor pelo que o Senhor fez por mim, Pai. O Senhor nos curou ali na cruz do Calvário. O Senhor nos salvou ali na cruz do Calvário. Meu Deus, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Por isso nós te damos graças por tudo, Pai. Pedindo ao Senhor que nos ajuda, Senhor. Ajuda todos os teus filhos, Senhor. Meu Deus, durante a semana, Senhor, aqueles que trabalham, aqueles que viajam, Senhor. Como o Daniel que está viajando agora à noite, Senhor. Que o Senhor guarda ele, Pai, nessas viagens, como o Marcelo que sempre está viajando, Senhor. Guarda ele nas suas viagens e guarda as suas famílias, Senhor, também.
Guarda as nossas famílias, Senhor. Que o Senhor possa ter misericórdia de cada um de nós, Pai. Leva-nos em paz. Também o irmão Pedro, que não pôde vir, Senhor, com a irmã Hilda, mas que o Senhor abençoe eles também. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, é que nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.